A transição do pensamento mítico para o pensamento racional constitui um dos marcos intelectuais mais significativos da civilização ocidental. Na Grécia Antiga, esse processo inaugurou novas formas de compreender o mundo, substituindo explicações sobrenaturais por interpretações fundamentadas na razão. Antes dessa transformação, a realidade era explicada a partir de narrativas mitológicas que atribuíam a origem dos fenômenos naturais à vontade e às ações de deuses antropomórficos. Dentro desse contexto, o mito não se limitava a histórias fabulosas, mas representava uma forma legítima de conhecimento, orientando práticas sociais, rituais religiosos e concepções morais. A emergência do Logos, entretanto, alterou profundamente a estrutura mental dos gregos, introduzindo o questionamento racional e a busca pelo conhecimento fundamentado na observação e na argumentação. O Logos não surgiu de maneira abrupta, mas como resultado de transformações socioculturais que modificaram progressivamente o modo de pensar. Entre essas transformações, destacam-se o desenvolvimento das cidades-estado, a ampliação da vida pública, a criação da moeda, o surgimento da escrita e o fortalecimento da atividade política. Esses elementos contribuíram para a formação de um ambiente propício ao debate, à crítica e à reflexão sistemática. A partir desse cenário, os primeiros filósofos começaram a questionar o caráter sobrenatural das explicações míticas e passaram a investigar o mundo segundo princípios racionais. Em vez de atribuir os trovões à fúria de Zeus, procuravam compreender o fenômeno a partir de causas naturais. Essa mudança de perspectiva permite identificar uma verdadeira revolução epistemológica. Entre os primeiros temas explorados pelo Logos, destaca-se a investigação sobre a arqué, o princípio fundamental de todas as coisas, para filósofos como Tales, Anaxímenes, Anaximandro e Heráclito. Compreender a arqué significava descobrir a origem e o fundamento da realidade. No caso de Tales, essa origem seria a água, para Anaxímenes, o ar. Para Heráclito, o fogo em eterno movimento, para Anaximandro, o áperon, uma substância indefinida e infinita. Essas propostas revelam o esforço intelectual de buscar explicações racionais, afastando-se de narrativas que envolviam deuses e forças ocultas. Observa-se que o pensamento desses filósofos não é somente cosmológico, mas também metodológico, pois inaugura um modo de investigar o mundo pautado pela razão. A relação entre arqué e physis também desempenha papel fundamental no nascimento da filosofia. A physis pode ser compreendida como a natureza enquanto princípio, ativo e força criadora responsável pelo surgimento, transformação e perecimento dos seres. A partir dessa compreensão, os primeiros filósofos procuraram explicar a ordem natural por meio de causas internas à própria natureza, sem recorrer a entidades míticas. Com isso, a filosofia nascente introduziu a noção de que o universo possui regularidade, coerência e racionalidade. Essa concepção fundamenta a própria ideia de ciência, que séculos mais tarde seria desenvolvida de forma sistemática. O surgimento do Logos também implicou o desenvolvimento da abstração conceitual. Conforme aponta a tradição filosófica, esse tipo de pensamento permitiu ao ser humano formular conceitos, estabelecer categorias e diferenciar aparência e essência. Isso possibilitou o progresso das reflexões sobre o ser. Tema central da ontologia. No âmbito da ontologia pré-socrática, observa-se a emergência de duas doutrinas que influenciaram profundamente a história da filosofia ocidental: a doutrina do devir, de Heráclito, e a doutrina da permanência, de Parmênides. Ambas oferecem interpretações distintas acerca da natureza do ser. Heráclito, conhecido como o filósofo do devir, concebia a realidade como um fluxo contínuo, em que tudo está em permanente transformação. Em sua célebre metáfora do rio, afirma que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois as águas já não são as mesmas. Para ele, a tensão entre contrários, quente e frio, vida e morte, dia e noite, menos constitui o princípio de união, que mantém a ordem do cosmos. Essa visão rejeita a ideia de estabilidade e afirma que a mudança é o aspecto fundamental do ser. O fogo, para Heráclito,
simboliza essa realidade em constante transformação e serve como imagem da physis viva e dinâmica. Parmênides, por outro lado, sustenta que o ser é uno, eterno e imutável. Sua perspectiva filosófica rejeita a mudança como engano dos sentidos e defende que apenas a razão é capaz de alcançar a verdade. Em sua obra sobre a natureza, escrita em forma de poema, apresenta a distinção entre dois caminhos possíveis ao pensamento: o caminho da verdade, guiado pelo Logos, e o caminho da opinião, associado aos sentidos e às aparências. Enquanto o caminho da opinião conduz ao erro, o caminho da verdade revela que o ser não muda, não nasce e não morre. Essa concepção estabelece as bases para uma ontologia racionalista e influenciaria profundamente Platão e toda a tradição metafísica posterior. A tensão entre Heráclito e Parmênides revela não apenas divergências teóricas, mas diferentes maneiras de interpretar a própria realidade. Enquanto um afirma a mudança, o outro afirma a permanência. Enquanto um valoriza o conflito dos opostos, o outro defende a unidade absoluta. Essa divergência inaugura uma dialética fundamental para o desenvolvimento da filosofia, pois estimula reflexões posteriores sobre a relação entre essência e aparência, estabilidade e movimento, razão e experiência sensível. A compreensão desse processo histórico permite entender como a filosofia surgiu como resposta às limitações do pensamento mítico. O Logos não destruiu o mito, tampouco eliminou sua relevância cultural. Na verdade, ambos coexistiram durante muito tempo, e ainda coexistem, cada qual com funções distintas. O mito continua a desempenhar papel simbólico, narrativo e imaginativo, enquanto o Logos assume o papel de investigação racional e crítica. Assim, a passagem do mito ao Logos não representa a ruptura total, mas transformação gradual do modo de pensar. Em síntese, o surgimento do Logos marcou o início da filosofia ocidental ao introduzir a racionalidade como instrumento de compreensão da realidade. A partir desse marco, os filósofos passaram a buscar explicações naturais, universais e fundamentadas, inaugurando a investigação sistemática da verdade. A reflexão sobre a arqué, a physis, o ser, o movimento e a permanência constitui o núcleo dessa transformação intelectual. Compreender esse processo é compreender as bases do pensamento filosófico e científico que moldam nossa cultura até os dias atuais.